Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Evangelho de João capítulo 5, fala o paralítico de Betesda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz assim: depois disto havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados e esperando o movimento da água, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Santo Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó. Nesta palavra que o Senhor nos concedeu, venha falar conosco, meu Senhor, nesta tarde. Espírito Santo de Deus, seja com minha vida, tem misericórdia de mim, perdoa minhas falhas, perdoa meus pecados, meu Pai, por palavra, pensamentos e ação. Em nome de Jesus, fala conosco nesta tarde, para a glória e honra e louvor do nome santo do Senhor. Amém, minhas irmãs? Está aqui uma palavra o qual me regozijo nesta mensagem, porque foi um grande milagre, um dos grandes milagres que Jesus operou naqueles momentos que ele estava ali na terra, operando sinais, maravilhas e prodígios naquele território. E um certo dia ia passando Jesus, louvado seja Deus, que havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Jesus ia em festa, né, irmãs? Eita glória. Agora era festa de adorar a Deus. Festa de adorar a Deus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Próximo, aleluia, à cidade de Jerusalém, havia um tanque chamado em hebraico Betesda. Louvado seja o nome do Senhor. Esse tanque, ele tinha 5 alpendres. Tem que traduzir, tem que ir para o dicionário. Eu não sei o que é alpendres. É o que, bispo? Alpendres é o quê? O que é alpendres? Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor. Neste jazia, à beira desse tanque, jazia grande multidão de doentes, de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Irmãos, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Esse tanque havia um mistério de Deus, é um mistério de Deus. Uma vez por ano, aleluia, descia um anjo e agitava aquelas águas, e ali o povo ficava ali anos e mais anos, na beira do tanque, olhando, creio eu, assim, com os olhos fixos nas águas, para ver na hora em que a água se agitava, para ele, o enfermo ir, descer, aleluia,
é grande esse mistério. Apenas uma pessoa seria curada após o movimento das águas. Mas na beira daquele tanque tinha um homem paralítico, 28 anos na beira daquele tanque, deitado numa cama. Mas aquele dia foi um grande dia para aquele senhor, para aquele irmão. Porque Jesus é maravilhoso, né? A Bíblia está escrito aqui que havia multidões de enfermos, cegos, aleijados, mancos, coxos, todo tipo de enfermos tinha ali. Mas o Senhor Jesus passando, ele se dirigiu exclusivamente àquele homem que era paralítico, que estava ali há 38 anos. Mas aquele homem, certamente é um paradoxo, que aquele homem era pobre. Porque Jesus disse: você quer ficar são? Quer ficar são? Jesus não viu que aquele homem estava ali para ficar curado? Viu, né? Ele era doente, paralítico. Mas Jesus perguntou: tu queres ficar são? O qual lhe respondeu: Senhor, eu não tenho servos, não tenho empregados, para que quando a água se agite, vá correndo. Certamente era uma correria, né? É igual esse pessoal quando vê um artista, quando vê um político, que sai correndo para ir de encontro àquela pessoa. Certamente quando a água se agitava, saiu a multidão correndo, mas o mais veloz, aleluia, pulava dentro daquele tanque e ficava curado. Aleluia! Mas aquele homem, coitado, era paralítico, não podia correr, estava deitado numa cama. E Jesus perguntou: tu queres ficar são? E ele disse: mas Senhor, eu não tenho empregado, não tenho servo, para que quando a água se agite, ele me ponha dentro da água. Mas enquanto eu vou, acreditamos que ele ia se arrastando, né? Quem sabe arrastando os quatro pelo chão, quem sabe, coitado, até arrastando suas nádegas pelo chão, para se jogar naquele tanque, na esperança de ficar curado. Mas ele disse: enquanto eu vou, se ele disse enquanto eu vou, embora sendo paralítico, ele ia o quê? Se arrastando. Não sabemos se era de muleta, se era de bengala, ou se era arrastando o seu, né, se arrastando pelo chão. Mas enquanto eu vou, não sabemos de que forma ele ia, mas ele ia na tentativa, na fé de ficar curado. Disse: enquanto eu vou, vai outro antes de mim, e ali eu perco, nas minhas palavras, a oportunidade. Imagine o desapontamento, a tristeza daquele homem. A cura estava ali para acontecer, mas não acontecia porque, além da doença, ele tinha esse outro lado, que ele não tinha quem o ajudasse, estava ali sozinho. Mas ali naquele momento o coração do Senhor se voltou para aquele homem. Mas fica uma pergunta: por que o Senhor não curou os demais que estavam ali, acometidos de diversas doenças, de diversas enfermidades? Essa resposta a Bíblia não nos dá. Esse texto não nos dá essa resposta, mas diz assim, que o enfermo disse: enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: eita glória, que maravilha, meu Deus. Jesus lhe disse: levanta, toma o teu leito e anda. Oh Jesus, que maravilha. Esse rolo desceu agora do céu. Esse rolo desceu agora no meu coração. Eita glória. Ele não precisou ser carregado, nem sair se arrastando para se jogar naquele tanque. Jesus disse: queres ficar são? Levanta! Levanta, toma a tua cama e anda! Aleluia! Mas aquele homem, ele se levantou mesmo, de verdade. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Mas há também um relato, esse sábado aqui era para nós fazer uma reflexão. Um ensinamento, não um ensinamento, porque naquele tempo era proibido curar no sábado. Foi por causa
de Jesus curar as pessoas no sábado, que os judeus acusaram ele de infringir a lei e o mataram. Levaram ao sumo sacerdote, levaram ao tribunal e o mataram porque Jesus curava no sábado. E está dizendo que aqui, que aquele dia era o quê? Leia aí, minha missionária. Leia aí. 10. Onde diz que aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado é sábado, não te é lícito levar a cama. 11. Ele respondeu: Eita glória! Aleluia! aquele que me curou, ele Aleluia! Oh glória! toma a cama e anda. Glória! Para 12. Perguntaram-lhe, pois, Glória quem a é Deus. o homem que te disse: toma a tua cama e anda? O 13. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Pois é. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa Pior, verdade. Então, aqui, esse trecho aqui nos dá vários ensinamentos para nós parar, refletir, estudar e refletir e chegar a um denominador. Fala, aleluia, que o homem era pobre, não tinha empregado para arrastar ele, carregar ele, jogar no tanque. Jesus passou e foi direto naquele homem. Mas Jesus veio para confundir as terras, aleluia. Jesus veio confundir terra, minha gente. Os judeus, os fariseus, os judeus, aleluia. Os religiosos da época não faziam nada no sábado. E Jesus curava os doentes de qualquer enfermidade. Porque Jesus curou apenas esse. Para confundir aquelas terras secas, aleluia. Que não tinham entendido qual era o ministério do Senhor aqui na terra, que ele veio para verdadeiramente mudar essa lei, aquela antiga lei, para que vivêssemos em nova dispensação através da graça. Então, a partir daquele momento, os judeus começaram a perseguir o Senhor. Como pergunta assim: pois quem é o homem que te disse, toma o teu leite e anda? E o que fora curado não sabia, glória a Deus, que Jesus se havia retirado em razão, naquele lugar, havia grande multidão. Havia uma grande multidão de judeus, fariseus, saduceus, ali. Jesus viu que eles iam persegui-lo, amarrá-lo, prendê-lo e matá-lo. Então, não era chegado ainda o tempo, ainda não era chegado o tempo desse fato acontecer, desse episódio que aconteceu com Jesus acontecer. Por isso que Jesus curou, levantou-se ali uma discussão entre os judeus, e os judeus ficaram indagando aquele homem: quem é este homem que te curou? Quem é este homem que disse: levanta, toma a tua cama e anda? Mas aquele homem não sabia, porque Jesus não se identificou. Porque Jesus é especialista em confundir terras. Eita glória, ele curou, mas não disse: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Mas ele era Jesus, ele era e ele é Deus. Mas ele curou exatamente no sábado, para confundir aqueles religiosos da época, aqueles hipócritas, porque eram fariseus, como Jesus disse, fariseus hipócritas, que não serviam a Deus em espírito e em verdade. E Jesus mostrou ali que tinha alguém acima deles e curou aquele homem, louvado seja Deus, exatamente no sábado. Como também chegou um dia que Jesus estava na sinagoga dos judeus e tinha um homem com a mão aleijada, e ele mandou o homem estender a mão, o homem estendeu a mão e ficou curado. Dali por diante, os judeus começaram a persegui-lo para querer matar o Senhor. Então, irmãos, Jesus veio para os doentes, os cegos, aleijados, os coxos, os mancos, paralíticos. Mas nenhum cego aqui, nenhum cego, nem de qualquer enfermidade que eles estavam ali, nenhum foi curado, apenas esse.
porque o Senhor viu, talvez tenha ouvido dentro dele uma grande necessidade pelo fato de ele ser paralítico. Quem sabe ele estava sozinho. Ele não tinha um parente ali, não tinha um familiar, não tinha um empregado, não tinha um servo para colocar ele no tanque. E Jesus se compadeceu dele e jogou ele. Antes não foi necessário jogá-lo no tanque. A palavra do Senhor é poder de Deus. Ele disse: levante, tome tua cama e anda. E aquele dia era sábado. Aí começou-se a perseguição contra o Senhor para tirar-lhe a vida. Mas para isso foi que ele veio, para entregar a sua vida, para salvar a vida de todo aquele que nele crê. Certamente nós vimos aqui que logo depois Jesus se encontrou com aquele homem, louvado seja o nome do Senhor, e perguntou, e disse para ele: olha, veja que você já está são. Eita glória, vê se você não peca mais, para que alguma coisa pior não aconteça contigo. Então, as enfermidades que vêm muitas vezes sobre nós, isso é por causa do pecado. Mas é porque nós vivemos no pecado, nós vivemos, infelizmente, vivemos debaixo de uma maldição de pecado, porque Adão pecou, e o pecado de Adão atravessou esses anos todos e permanece até o dia de hoje, afligindo as nossas vidas. Mas nós temos, louvado seja o nome do Senhor, uma saída. Essa saída é Jesus, aleluia, que Ele veio, diz a palavra, que Ele pegou aquelas ordenanças de condenação que havia sobre nós e cravou na cruz, aleluia, e cravou ali na cruz com as ordenanças de pecado, a lista de pecado contra nós. Por conta de quem? De Adão. Então hoje, infelizmente, nós adoecemos e nós morremos, nós parte, a carne tem que morrer mesmo, porque é a semelhança do pecado que estava em Adão. Aquela semelhança daquele pecado de Adão é o que faz nós adoecer e nós perecer, mas o nosso espírito vive eternamente. O nosso espírito vive eternamente. A carne vai para o pó, como está escrito lá no livro de Provérbios. Eis que a carne vai para o pó, mas o espírito vai para Deus, teu Deus. Aleluia! Nosso espírito vai viver eternamente. Por isso que quem verdadeiramente serve a Deus não tem medo de morte, não. Não tenho medo de morte, não. Eu não tenho medo de morte. Já tive muito quando eu não conhecia Jesus. Até eu respirar assim, eu dizia: eu estou morrendo. Porque não tinha quem Jesus, não conhecia o dono da salvação. Eita Jesus, eita glória. Eu dizia: a hipocrisia, a senhora está aí com hipocrisia. Não tenho medo da morte, não. Não tenho medo da morte. Eu tenho medo de viver nesse mundo, este mundo caótico, esse mundo cheio de maldade, cheio de gente que só quer ver o nosso mal. A pastora falou de inveja, eu digo: meu Deus, como é parecido a nossa vida assim, lá na minha rua, é uma inveja. Quando eu saio, tá lá as mulheres sentadas lá no passeio, ó, mando todas, ali ficam com uma raiva de mim, que eu não dou ibope mesmo, vou dar ibope, dá ibope pro cão que tá lá, um espírito ruim que tá lá usando elas. Eu não, boto minha bolsinha e vou lá eu. Eu não estou sabendo nem para onde eu vou. Talvez fique até murmurando, né? Mas eu estou vindo para a casa do Senhor adorar o meu Deus, e levar minha luz, e levar minha vitória, glória. Então Jesus curou aquele homem apenas com a palavra. Ele não precisou do tanque, porque ele era o Deus que criou aquelas águas, que fez aquele tanque. Ele deu o Deus dos céus e da terra, e fez toda a criação. Estava ali na pessoa de Jesus, que ele era Deus, ele é Deus e permanece sendo Deus. Amém, meus irmãos? Então, não vamos ter medo de doença, de morte, porque ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida, mas é necessário, eita glória, eu não sei porque ele está falando, não sei porque eu estou falando isso. É necessário que o apóstolo Paulo falou: se o grão não cair na terra, não morrer, fica somente ele. Mas se ele morrer, aleluia, aquele grão morrer e nascer o pé de árvore,
dá muitos frutos. É necessário que nós venhamos morrer, mas não é morrer assim, que eu estou dizendo que nós temos que morrer logo, não. É morrer para o mundo, aleluia, e viver para Cristo. Como Paulo disse, morrer para mim é lucro e viver para mim é Cristo. Vamos viver para Deus, vamos viver para Jesus, vamos fazer a obra, vamos correr atrás da nossa salvação, porque os dias estão passando rápido, correndo. Os dias estão correndo, minha gente. Os dias estão correndo. Às vezes quando é segunda-feira, daqui a pouco já é sábado, daqui a pouco é sábado, daqui a pouco já é outro sábado. Jesus, o tempo está correndo depressa. É a volta do Senhor se aproximando, minha gente. Então vamos nos esforçar para salvar a nós e os nossos familiares. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe para a glória e honra do Senhor, e vamos perseverar, e vamos correr atrás, aleluia, da nossa salvação. O inimigo investe contra a minha vida para eu poder desistir. Quantas vezes eu digo, Jesus, o Senhor não faz nada por mim, o Senhor deixa eu sofrer assim. Mas o Senhor disse, não, mulher, tu não sabe o que eu disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom que eu venci o mundo. Nós vencemos o mundo pela palavra do Senhor. Amém, minhas irmãs? Que Deus nos abençoe. Então aquele homem foi curado pela palavra, não foi pelas águas que o anjo agitava, mas foi pela palavra do Senhor, que disse, levanta-te e anda. Se tu está prostrado, prostrada, você que está aí fora estiver nos ouvindo, prostrado, sem força, sem fé, sem vontade de ir para a casa do Senhor, o Senhor manda te dizer, levanta-te e anda. Aleluia! Glória a Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade que me foi confiada em nome de Jesus. Passo para a diaconisa Ana, o microfone em nome de Jesus. Irmão, vamos orar aqui.